Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai. Vamos fechar os olhos um pouquinho e vamos nos preparar para esse encontro com Deus. Obedientes a Ele, necessitamos dele e nos fazemos pequenos, humildes nesse momento. Conscientes de que não somos nada, erramos muito, como diz o Evangelho de hoje, e só Ele nos salva pela sua paciência, pelo seu amor por cada um de nós. Então vamos abrir o nosso coração para que Ele faça morada em nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, para que Ele participe efetivamente da nossa vida. Convide Ele a entrar, converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento. Peça que Ele venha animar a cada um de nós, aumentar a nossa fé. Que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração para entender as suas verdades, os seus ensinamentos, o que Ele tem a nos ensinar essa noite. Peça uma paz, a saúde para cada um de nós, para nossa família, para nossa fraternidade. Rezemos em especial pela paz no mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Do Evangelho, Mateus 3, versículos do 24 até o 43. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boas sementes no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. No tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo.
Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Então, vamos dar uma meditada, mais uma lida no texto, e depois nós voltamos para fazer a partilha. Fazer um negócio aí. É o seu vídeo ali na TV. Podemos fazer a partilha? Podemos, Mário? Podemos. Vamos lá?
Então, o evangelho de hoje fala sobre esse reino de Deus, né? E a cada um de nós que pertence a esse reino, né? Eu vejo nisso, né, Mário e Sr. Arnaldo, né, que o nosso Pai nos fez puros, né? É como se fizesse um computador sem nada na memória, né? E depois, aos poucos, a gente vai aprendendo, né? Ele nos fez assim sem nada. E nós, com o passar da existência da alma, né? E vamos dizer assim, não fica apenas aqui nesse breve momento que aqui nós estamos, mas nós viemos já de algum outro lugar, de outras moradas da casa do Pai, né? Então nós temos uma bagagem grande conosco já. E vamos seguir para frente em outras moradas, como disse Jesus, né? Então a vida continua. E nós estamos aqui nesse mundo para aprender, né? E não vamos querer entender, né? Que não existe ser humano que é bom, né? Perfeitamente bom. Todos nós falhamos e falhamos bastante, mas também acertamos, né, Sr. Arnaldo? E acertamos bastante, né? Então tem esses dois lados aí. O que eu quero destacar para vocês é nós não cairmos num extremismo, né? Como muita gente cai. Emboscada, né? Numa emboscada, num extremismo de ser bons, né? De ser puro, mas sim a gente jogar no time do meio, né? Como dizia, até o Buda falava isso, né? Vamos seguir o caminho do meio, o caminho central, porque se nós caímos para dentro, se cair por um lado ou se cair por outro, nós temos espaço para voltar no caminho principal, né? Porque é assim que nós somos, né? Ora nós caímos para um lado, ou nós caímos para o outro. Então nós vamos ter espaço aí para poder fazer esse retorno e continuar no caminho central, né? Que leva a Ele, leva a Deus, né? E quando nós somos extremistas, tanto da direita como da esquerda, né? Você olha que cai, não tem como. Você está muito no lado, né? E fica difícil você retornar no caminho central aí. Então é complicado. É por isso que nós não podemos ser extremistas, né? Em nenhum sentido, nem na religião e nem de outra forma qualquer aí da sociedade que nos coloca aí, né? E então esse evangelho nos ensina muito e vem mostrar para nós essa paciência de Deus, esse amor, né, monstruoso, né, grandioso de Deus por nós, que conhece a cada um de nós, a nossa imperfeição, até onde nós podemos ir, e nos salva. Simplesmente isso, né? Ele nos salva, né? Então, com certeza aqui no Evangelho, quando fala de ser jogado, colhido e ser jogado no fogo eterno, né? Isso não existe no sentido da eternidade, né? Depende de cada um. E cada um de nós, se queremos continuar ou não nesse caminho errado, né? Então seria eterno para aquele que não diz sim, né? Daí sim. Mas Deus está sempre ali, sempre disposto a nos ouvir e nos tirar da situação que nós escolhemos erradamente e nos colocar no bom caminho. Basta dizer sim, que ele nos tira dessas enrascadas todas, né? Mas infelizmente, né, eu vejo em mim, né, quantas coisas boas que nós já refletimos, que nós procuramos meditar e procuramos fazer, né? Mas vira e mexe você cai numa cilada aí, erra, né? Erra feio. Daí você para e fala, nossa, poxa vida, quantas vezes nós falamos sobre isso e você acaba caindo de novo, né? Não é feio isso. O feio é você não conseguir entender e não dar a volta por cima, né? Não se recuperar, né? Então, o cair não é feio. O feio é você não se levantar, né?
continuar caindo, né? Continuar no erro, daí sim, daí é feio, né? Mas mesmo assim, Deus está ali perto daquele que cai e não levanta, né? Dando a mão para se levantar. No momento oportuno, a pessoa se levanta com a ajuda de Deus sempre, porque sozinho nós não podemos nada, né? Então hoje nós vemos situações que às vezes parecem impossíveis, né? Como um casal, por exemplo, que tem um filho nas drogas, né? Às vezes situação impossível para nós de recuperação, mas para Deus tudo é possível e vai ter um momento, com a graça de Deus, em que Ele vai dizer sim também a Deus, né? E vai se recuperar. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível, né? Então o que Ele pede para nós aqui no Evangelho é nós sermos um fermento, né, na vida das pessoas, no mundo, nesse mundo cheio de erros, né, para poder fazer esse bolo do bem crescer, né, fazer com que as pessoas possam ver esse lado bom, se animar, né, para poder fazer o bem, né, e não o mal, né. Vamos lá, o que vocês podem dizer? Depois nós vamos voltando aí refletindo. Posso começar? Claro. Primeiramente, eu compreendo que Deus tem um plano para cada um de nós. O irmão acabou de citar aí sobre as drogas. Eu tenho um filho nessas condições. Me entristece muito, mas tenho um pouco de confiança em Deus, meu Salvador, que Ele vai se servir de mim como um testemunho do seu grande amor pelo mundo. E esse meu filho, vendo a minha situação, ele com certeza irá mudar. Então, está aí, então, o que Deus quer de cada um de nós. Assim como Ele usou o seu Filho único, assim Ele quer nos usar também. E quer que nós compreendamos as suas palavras, compreendamos a sua gratidão, compreendamos o seu grande amor pelo mundo, para poder, então, ser um testemunho desse grande amor. Ser exemplo para aqueles que estão no caminho errado. Assim sendo, nós estamos cumprindo essa missão que Ele tem para cada um de nós. Assim como Ele teve com o seu Filho único. Ele quer que nós herdemos Ele é esse grande amor. E aí, meu irmão, a gente exercitando os ensinamentos de Jesus, nós estamos cumprindo a nossa meta. Estamos cumprindo aquilo que Deus veio fazer aqui. Foi pregar o Santo Evangelho para obtermos a salvação eterna. Porque Deus não nos abandona. Ele não nos abandona porque Ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem um objetivo, que é salvar a todos nós. Pois Ele foi o nosso Criador. Ele foi quem nos colocou neste mundo. Mas, embora vivendo neste mundo, não queremos pertencer a este mundo porque nós não fomos feitos pelo mundo. Nós fomos feitos por Deus.
e para ele devemos voltar. E aí completa-se então a glória de Deus em nós. Se formos obedientes, se formos seu testemunho do seu grande amor pelo mundo, se formos obedientes a Ele. Possamos ser também simples, como Jesus foi, como Deus é simples, puro. Podemos ser difícil, difícil, porque o ser humano tende mais a errar do que acertar. Mas, pedindo a misericórdia divina, pedindo as bênçãos de Deus, sendo obediente a Ele, nós alcançaremos a glória. Com certeza. É isso que eu penso, meu irmão. Muito bem, senhor Arnaldo. Mário? Vamos dar uma olhada assim, primeiro numa visão teológica, né? Para a gente não perder, se deixar perder aí nas coisas, nas questões são 3 parábolas, né? Curiosamente, 3 parábolas. E Jesus tem um cuidado de Mateus, capítulo, de explicar. Ele assume ainda essa condição, além de citar a parábola, que era uma maneira de se expressar, de se fazer entender para aquele povo que era muito ligado à agricultura. Ele sempre vai usar essa linguagem acessível àquelas pessoas que se propõem a escutá-lo, né? E é interessante que ele, depois de aplicar a parábola, entendível supostamente, né, para aquele povo, ele ainda faz uma explicação das parábolas. E ao final desse capítulo, versículos 51 e 52, ele ainda faz uma conclusão. Quer dizer, está mais do que explicado, né? Nem precisa estar falando, né, Mário? Exatamente. Mas assim mesmo, ele tem um cuidado, e a gente tem que ter cuidado, e não incorrermos em alguma interpretação. Jesus tem essa preocupação, fazer uma interpretação equivocada daquilo que ele está querendo passar, mais clara do que ele está querendo ser, que é impossível, né? Inclusive para nós hoje. A palavra de Deus, através de Jesus, é sempre presente. Ela não caruncha, ela não envelhece, ela não embolota. Ela é sempre fresca, atual, né? Então é esse cuidado assim, que a gente tem que ter. Aqui também eu não coloquei 3 coisas aqui, né? A proposta de Jesus aqui é bem clara, né? É separar. Ele toma cuidado de separar as coisas. O bem do mal, mal com L, o bom do mal, mal com U, e o justo do injusto. Percebe? E muitas vezes o mal com L, ele pode se fazer de uma forma enganosa. Parece que está fazendo bem, mas na verdade a intenção é outra. Aí que é o perigo. Né? Se deixa ele confunde. A principal missão do diabo, né? Diabo é aquele que separa, não é uma pessoa física, né? Mas aquilo que separa. No caso, separar o ser humano da proposta de Deus. Esse é o diabo. Né? Então ele tem esse cuidado de não se deixar. O diabo é enganador. Essa é que é a expressão, né? O adjetivo do diabo é o enganador, é aquele que engana, né? É assim, vai por aqui, faz isso, faz aquilo, né? E geralmente ele apresenta sempre coisas supostamente agradáveis, que é uma maneira que, né? Jesus não promete nada de agradável para ninguém o tempo todo, né? Ele só quer que a gente e aqueles que estão ali, que seríamos nós hoje, levamos adiante a proposta do amor. Então ele usa, inclusive ali no final, como ele citou, a alegoria do inferno, né, do fogo. Então, é uma maneira dele, ele não está falando que o inferno existe em um lugar. E
você escolher mal, a escolha é sua, você vai se dar mal. Isso. A vida vai virar um inferno se você sair da proposta. É Exatamente. esse cuidado que ele tem. Ele não tem. Automaticamente vai existindo essa separação. Jesus não quer que ele deixa entender que a gente não pode se deixar levar, ser enganado. Ou aceita-se uma proposta que Jesus nos coloca simples, sem muitas promessas. A promessa é aquela do reino dos céus. Mateus não usa reino de Deus, mas reino dos céus. Esse é o presente, né? Entre aspas, o presente. Ou seja, a recompensa é o reino do céu. E o reino do céu, assim como o inferno, não é futuro. Ele já começa no presente, começa aqui e agora. A partir do momento que a gente vai realizando as propostas que Jesus nos fez, nós já estamos caminhando dentro do reino do céu. Da mesma forma, se nós nos deixarmos enganar, nós estamos no povo. Então, a escolha continua sendo nossa. Vamos nos deixar enganar por aquilo que nos parece ser muito gostoso, agradável, permanecemos aqui no fogo eterno, no ranger de dentro, ou vamos ficar caminhando no reino de Deus, no reino do céu? Então, a escolha é nossa. Se nós iniciarmos a caminhada no reino do céu, ela vai ser para sempre. Ela vai permanecer. A escolha é nossa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque existe um poder também forte que tenta sempre nos separar do reino de Deus. A gente tem que estar sempre atento a isso. E a caminhada sobre o reino do céu não é um caminho simples. É um caminho que ele é complicado. Porque você vai sempre se deparar com aquele que não quer, aquele que se deixa levar para as ilusões do momento. Isso é um inferno. Você acaba sendo escravo de situações, de propostas que realmente não agradam a Deus. E Jesus, através da sua palavra, dos seus exemplos, ele se preocupa muito com isso. Se preocupa naquele tempo e continua se preocupando. Eu falo, né? A palavra de Deus não envelhece, ela é sempre atual. Então, se a gente prestar atenção nessas parábolas de hoje, explicadas e concluídas, né? Por a gente tentar pôr em prática, no dia a dia, que não é fácil, o dia todo nos apresenta coisa para a gente sair do caminho, né? Não é verdade? A gente, de vez em quando, sente raiva, a gente, de vez em quando, a gente sempre tenta ganhar um pouco mais, e não ganhar um pouco mais, às vezes tem que pisar no outro, se comete injustiça, né? A gente vai entrando, sem perceber, você vai fazendo umas coisas que o próprio mundo vai te levando, né? E Jesus tem que prepara. Vamos parar, vamos pensar um pouco. Jesus fala isso, vamos pensar um pouco. Aí ele entra com as palavras, ele para, pensa. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Ele pega, troca essas opiniões sobre o intuito de a gente sempre buscar melhorar. Sempre buscar melhorar, né? Porque a gente amanhece bonzinho, né? Mas durante o dia a gente vai escorregando o tempo inteiro, né? Umas tentações aqui, umas tentações ali. E a gente, quando vê, está pecando, entrou no clima. Eu vou interrompendo você, não quero interromper, mas já interrompendo. É porque o ser humano, ele é propício a isso. É propício ao erro. A gente fica matutando, procurando onde que errou. Aí sim está sendo o procedimento a procura da perfeição de Deus, não é isso? Então, eu fico às vezes pensando, se o meu pensamento está sendo errado, então eu procuro corrigir. A gente peca também pelo pensamento. O inimigo de Deus faz com que a gente procure errar. Então, o cuidado que o irmão está dizendo aí, eu me proponho a ter esse cuidado. A ter esse cuidado para que eu possa ser um bom exemplo para os meus filhos, por exemplo.
Eu tenho um que está no caminho das drogas. É a minha tristeza. Primeiro porque foi adquirido fora do meu casamento. E segundo porque é minha carne, é meu sangue. Que eu estou vendo que o inimigo está abraçando. E isso me deixa muito triste e revoltado, porque não para pecar, a ponto de pecar, mas a minha revolta é que por que acontece isso comigo? Por que aconteceu isso comigo? Então, é essa procura que a gente tem, que a gente procura fazer. Continue, meu irmão. É isso mesmo, eu concordo plenamente, eu sinto isso também, né? Aliás, a gente tem uma semente dentro da gente, desde o gênio, desde a criação, é uma semente, ela vai dar. Né? Já começa lá no gênio, né? Criação do mundo. Então essa semente, ela está ali, na minha gente, e ela é muito fácil de brotar. Então, o mundo, o diabo, né, aquilo que eu falei, ele nos apresenta engodos. Engodos é isca, né? Aquilo que nos engana. Que nem um peixe. Você não põe um negócio nos ovos, o peixe quer comida, ele vai lá comer, se dá mal. Né? Então o mundo se apresenta muitas coisas belas que a gente acaba sendo atraído. Nem sempre o que é belo, o que é atraente, é o certo. Né? E o diabo sempre apresenta o que é bonito. Bom, atraente, bacana, para te pegar. É a linguagem que usava lá minha avó e tal, mas a gente, teologicamente, de uma maneira simples, falando, é exatamente isso. E só existe isso entre os homens. O cachorro não tem vaidade, tem? Não. O gato tem? Não. Tem. Né? Pode olhar, o reino animal, as árvores, nada tem vaidade. E nós temos a responsabilidade de cuidar de tudo isso. O que nós fazemos? A vaidade nos leva a destruir aquilo que nos foi dado de presente, para desfrutar. Então, olha o que a gente faz. Por quê? É fruto desse mal. É um engodo, né? Ah, mas aquela árvore é tão bonita, mas se você cortar aquela árvore, você vai ganhar dinheiro. Né? Então a gente falou, o que custa uma árvore em pé? E vamos cortar, vou ganhar dinheiro, mas o dinheiro você não vai levar para o céu. De jeito nenhum. Entende? É uma isca. E a gente acaba sendo levado por essa isca. Então a gente tem que tomar cuidado aquilo que o mundo nos apresenta, né? É que é o joio, saber separar direitinho uma coisa da outra. É isso que Jesus está propondo aqui para a gente. Abra o olho, não se deixe levar. Eu falo sempre assim, tem um tio que era padre, ele falava assim para mim, vou repetir, sempre que eu falo isso, no céu tem número santo, inúmero, mas não tem nenhum bobo. Não tem nenhum santo bobo, pelo contrário, né? Existe uma diferença entre ser humilde e ser tolo. São Francisco era tolo. São Francisco tem uma visão completamente diferente daquele tempo dele. Né? Percebe? Então, essas pessoas que conseguem fazer isso, elas já começam a absorver uma santidade, né? Entre aspas. Né? Procurar a vida de santidade, essa é a nossa missão. Né? E é só ele. Representa promover o bem comum, não o bem para mim, não o bem só para a minha família, é o bem comum de uma forma geral. Então, é uma lição para a gente, né, essas parábolas aí. Eu entendo isso, Vocês concordam? Isso para mim muito forte, hoje é isso. Né? É saber separar, e não nos deixar levar por aquilo que supostamente seria agradável a nós e a Deus ao mesmo tempo. Você citou São Francisco, né, Mário? É interessante você ter citado ele, né? Como exemplo de ser humano que buscou mais de perto esse reino, né? Mais do que nós, que a maioria das pessoas, sem dúvida. Né? Mas mesmo ele, né? Ele se via muitas vezes em situações embaraçosas, né, da vida dele, onde ele se jogava no meio da neve, no meio das roseiras de espinhos, né? Justamente para que se calasse nele esse lado errado, né? Negativo. Ele tentava, de alguma forma, né? Conter
as coisas erradas no seu ser, né? Na carne, né? Mas, mas era contínuo, né? E ele sabia da pequenez dele, né? Quando a gente não sabe da nossa pequenez, a gente acha que a gente é grande, né? E quando você vai se descobrindo e percebendo que você não é grande, né? Quanto mais você vai descobrindo, mais você vai percebendo que você é mais pequeno ainda, né? Exatamente. Então, daí sim, vem através da pequenez que a gente sempre fala, né? Da humildade, que vem, entra Deus na nossa vida, né? E nos salva, né? Nos eleva, nos tira daquele buraco, né? Do Você vê que erro, São né? Francisco, num primeiro momento, ele alimentou muito a vaidade. É, Né? Ele tinha lá uma visão, né, que ele tinha que ter um cavalo bonito, ele tinha que é, é. participar daquelas coisas. É Né? igual a todos, né? Exatamente, mas de repente ele teve uma mudança radical. Né? É, É interessante essa colocação. Essa coisa que sempre exemplo para a gente. exatamente. É. Porque se a gente for citar Jesus, né? Jesus já não é exemplo de erro, né? Não é verdade? Jesus é exemplo de acerto apenas. Na verdade, porque ele é Deus, não teve erro, né? É por isso que eu lembro que a Kenola falava, é difícil a gente comparar com Jesus, né? Porque Jesus é Deus, né? Mas quando a gente fica imitando Francisco, fica mais fácil, né? Ela falava, né? Lembra que ela comentou isso, né? Porque ele é mais próximo de nós, ele erra, né? Como nós erramos aqui. Mas você vê que o Deus é tão ousado que ele não poupou nem Jesus, né? Ele não tentou Jesus, né? É. Não é verdade? Então. Ele se sentiu tentado enquanto homem. É. Ele não se deixou levar. Não deixou levar. Ele passou pela tentação também. Também, com certeza. Né? É bonito isso também, né? É interessante. É lindo. Até por isso ele passou, né? Até por isso, né? Não se deixou levar, porque o demônio falou que darei tudo, né? O seu reino, o seu filho, tudo vai ser seu. Basta você fazer isso. Foi uma coisa simples para ele, né? Não, mas ele, na verdade, né, Mário? É aí que eu vejo em Jesus, né? O céu estava aberto para ele, não é? Ele conhecia de onde ele veio e para onde ele ia depois daqui, né? Então ele via Deus, né? Via os anjos, o céu estava aberto, né? Esse céu aberto, né? Vamos dizer assim, se nós tivéssemos essa certeza, vamos dizer assim, céu aberto seria certeza, né? Essa certeza não é mais fé, é certeza. Daí, nesse sentido, o mal já não tem mais ação nem em você, porque você tem a certeza. É o caso de Jesus, né? Então, céu aberto é a certeza, né, de onde ele veio, para onde ele vai, da sua missão, não é isso? Então, a ação do mal sobre ele não tem ação, porque ele conhece, né? Sabe o que está fazendo, sabe para onde vai, conhece o mal, conhece o bem, conhece tudo, né? E não tem como driblar ele, né? Você lembra dos fariseus tentando uma vez, duas, três, quatro, cinco, né? Não tem jeito. Ele saía de todas as enrascadas aí que tentavam fazer para ele de uma forma muito simples, né? E se for nós, nós vamos cair em todas elas e não tem saída, né? Não tem resposta, não tem ação. Acaba caindo, né? É assim que nós somos, né? Eu já vi gente falar assim, nossa, se eu pudesse ter essa ação de Jesus, mas não tem. Nós não temos, não vamos ter. Né? Justamente por causa disso que eu acabei de falar. Nós deixamos nos levar, né? Não temos essa fé, essa certeza, e já que não tem essa fé, não tem essa certeza, o mal age. Ele consegue agir, né, em nós. Né? Daí que vem de novo São Francisco, né? Quando você começa a se desligar do mundo, né? Essa é a palavra, né? São Francisco ele começou a se desligar do mundo, por isso que chamaram ele de louco, né? Esse desligar do mundo é esse compreender o reino de Deus e ter a certeza daquilo que há de vir. Né? A partir daí fica mais fácil viver o reino.
É verdade. É, E daí isso é um testemunho do amor de Deus. Exatamente, Né? exatamente. Os irmãos, né? É, Aqueles que estão à mercê do mundo, né? é. Mostrando para eles que Deus não criou nós para o mundo. Deus Isso. criou nós para Ele. Isso. Para Ele devemos voltar. Não é isso? Exatamente. É esse ponto de vista que eu me refiro. Mas o ponto bonito de tudo isso é que ele nos salvou, né? Já salvou o mundo inteiro, né? Então Jesus é a salvação. Ele já salvou a todos. Daí que as pessoas nesse já salvou entra uma interrogação na cabeça das pessoas. Então o que eu vou fazer se ele já salvou, né, Mar? Não, mas aí que tá, né? Salvou aqueles que querem, aqueles que aceitam, né, Mar? É, senhor Arnaldo, aqueles que aceitam, aqueles que dizem sim, daí ele salva. E aqueles que dizem não, como acontece aí nas parábolas aí, né, de hoje, você continua no erro, continua escravo, continua sofrendo por causa do não. Por causa do não, né? Mas e como é que fica a salvação então? Daí, aí está o livre-arbítrio, né? Bonito também isso. Escolher. Jesus aponta, né? O caminho é esse. O caminho é esse. Eu tenho um critério aí, né? É que nem os dois ladrões na cruz, né? Aí que está o livre-arbítrio. Tem dois caminhos a seguir. Aquele que diz sim e aquele que diz não. Simplesmente, é só isso, né? Só isso. Então é melhor dizer sim. Com certeza, com certeza. Esse que é o difícil, Arnaldo. Isso é. Dizer sim para aquilo que quer nos enganar é fácil, né? Então. Posso Jesus dizer sim para as coisas de Jesus, o sim da boca para fora é muito fácil. Aí da boca para dentro, aqui no coração. É por isso que nós temos que conhecer, né, o mal, para poder entender as ciladas e não se deixar levar, né? Pensando, como você falou, Mário, no começo, né, se deixar levar pelo entre aspas, né, que é bom, e acaba caindo na cilada, né, e se perdendo. Então tem que conhecer, tem que ter conhecimento, né, para poder entrar pelo lado certo, né. O Marcelo, você quer comentar? Você leu o Evangelho? Eu já vou só ouvir. Só ouvir, né? Então tá bom. Então estamos nos momentos finais, já faltam 9 minutos para encerrar. Tem mais alguma coisa que vocês queiram completar? Até que nós falamos bem, né? Em 3. Ó. Tem muita coisa para ser colocada aqui, né? As palavras aí dão pano para manga, né? Isso, eu gosto dessa palavra aí. Pano para manga. Pano pra... Dá para ficar a noite inteira falando. Né? Dá para ir longe, viu? Dá para ir longe. Você vai puxando assim o fio da meada aí, vai tirando. Mas parece que foi, a resposta foi igual para nós todos, né? Nós absorvemos excelente. Com a graça de Deus, né? É importante isso, né? Mas é interessante, né, Mário? Você viu o evangelho de hoje, o evangelho da semana passada, né? Da semente, né? Que foi semeado, e Jesus sempre explicando, né? E na semana que vem também. Ele vai contar a parábola e vai também explicar. Então são uma sequência de parábolas, né? Do reino, né? Da existência desse reino, onde Jesus ele faz a questão de explicar, né? Para não ter dúvida, né? E deixa claro no fim, sério, né? Quem tem ouvidos que ouça. Ouça. Quem tem ouvidos, ouça, né? Para não ter dúvida. Então nós buscamos aqui fazer um completar, né, da explicação que ele já deu. A explicação dele é muito mais importante do que o nossa completar agora aqui, que é efêmero, né? Parece que nós entendemos um pouco. Eu acho que... Nós entendemos. Vamos ver na prática, né? Vamos ver na prática como vai ficar. Vamos ver na prática. Amanhã cedo, viu, Arnaldo? Pensa bem.
amanhã, Luizinho. Vamos pensar. Amanhã. Não amanhã, hoje, né? Porque Dá tempo. Porque nos erros que nós cometemos hoje, ao ler esse evangelho, clareia os erros cometidos também. Então não é para amanhã, é para hoje. Né? Para já. Eu lembro, às vezes, que eu ia celebrar. Uma vez eu fui celebrar na igreja numa quarta-feira, eu estava mal aquele dia. Sabe que você está desanimado, cansado, né? Falei, eu não sei o que eu vou falar para aquele povo lá, porque eu estou pior do que eles, né? Resultado, olha, eu fiz lá, Deus fala, né? O Espírito Santo, ele conduz, né? E você fala para você mesmo, né? Interessante isso. Daí você volta animado, né? Sobre aquilo que você ouviu de você mesmo. Que você não fala para os outros, fala para você, né? Acontece isso comigo quando eu estou fazendo a oração das Ezequias. Então. Eu chego desanimado, pouquinha gente, 3, 4 pessoas. E quando chega no final, eu me alegro, porque vai juntando gente. Então, isso é bonito. Né? Eu fico pensando, o que foi que eu falei para juntar tanta gente? É ele, não é nós. É Deus, né? É Deus que age em nós. Exatamente. Isso é muito bonito, né? Então tá bom. Podemos encerrar então? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, pela sua presença, nos ensinando mais uma vez nessa noite, né? Vamos agradecer a Ele dizendo, obrigado, Senhor. Vai terminar, viu? Se terminar, a gente continua no outro coisa, tá? Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.